Meus irmãos, hoje eu quero vos falar um pouco sobre a maturidade espiritual. E olha, eu quero começar com uma linda história. Eu quero começar o ensinamento de hoje contando uma linda história em que um casal recém-casados entram em uma linda, chiquérrima loja para comprar algumas coisas. E quando eles adentram aquela loja, eles se deparam em uma prateleira com uma linda xícara. E a esposa já virou para o marido e disse: eu quero levar esta xícara, que coisa linda. Ele ficou encantado também, ela pegou assim aquela xícara na mão e disse: mas que coisa linda. E parece que naquele momento ela estava falando, conversando com a xícara, mas enquanto ela a visualizava, a xícara começou a falar e disse: olha, você está olhando para mim e está me achando, está me vendo linda, mas olha, eu passei por um processo difícil. Eu não fui sempre linda como sou hoje. Olha, antes de eu estar aqui, eu era uma argila, eu era um barro. Mas aí, não tendo expressão, não tendo aparência, um homem chegou para mim e pegou nesta argila e ele começou a amassar a argila, começou a me amassar, começou a amassar aquele barro. Mas ele apertava tanto, e eu perguntava para ele, dizia: mas por que você está fazendo isso comigo? Eu não aguento, pare, eu não aguento. Mas ele me dizia: fique quieta. E ele me apertava com as mãos tal, e de repente começou a pisar em cima de mim, e eu era esta argila, aquele pequeno barro, e ele pisando, e eu dizia: não faça isso, você vai me matar, eu não estou aguentando. E ele dizia: ainda não. Depois ele pegou aquele barro, aquela argila, que era eu, depois de ter pisado bastante, colocou em uma roda. Mas ele rodava tanto comigo assim, eu não estava aguentando. Ele vinha com as mãos grossas e passava em mim e tal. E olha, eu não estava entendendo aquele processo. Eu dizia: não faça isso comigo, me tira daqui. Ele só olhava para mim, sorria e dizia: ainda não. E me rodava mais. E quando eu parecia que a coisa estava perfeita, ele passava a mão assim, um pouco as mãos lisas, com água, e parece que me dava até cócega. E eu dizia: não faça isso. Ele dizia: ainda não terminei a obra. Mas depois de algum tempo, ele me tirou da roda e me levou para um forno. Como eu sofri, porque ele aqueceu aquele forno e eu não aguentava ficar lá dentro. Ele me colocou assim em um lugar, mas era muito quente, e eu dizia: me tira daqui, porque você está fazendo isso comigo, não me deixe aqui. E ele tinha um vidro assim, e ele olhava para mim, eu gemendo, gritando naquele processo, e ele dizia para mim: ainda não. E ele sorria. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E depois de quase um dia todo dentro daquele forno, aí ele me tirou de lá e me colocou numa prateleira, e eu esfriei um pouquinho. Aí ele chegou perto de mim sorrindo, e eu disse para ele: mas o que é que você está fazendo comigo? Ele me pegou novamente, me colocou em cima de uma mesa
e pegou uma lata de tinta e um pincel e começou a passar, lambuzar uma tinta em cima de mim. Ah, mas como essa tinta fedia, o cheiro. O que você está fazendo? Me lambuzando de tinta, eu não estou aguentando, pare com isso. Ele olhava para mim sorrindo e dizia: ainda não. Depois que ele passou com o pincel aquela tinta, ele me pegou novamente, colocou num outro forno, mas ele esquentou mais ainda e me deixou lá a tarde toda. Ah, mas como eu sofri. E de vez em quando ele vinha, tinha um vidro assim, e ele olhava para mim, eu dizia, gemendo: me tira daqui. E ele dizia: ainda não. Mas chegou uma hora que o processo acabou, a xícara dizendo para aquela mulher. E aí ele me tirou do segundo forno. Eu estava toda lisinha, eu me sentia diferente. Me colocou em uma prateleira, e desta prateleira eu vim parar aqui nesse estabelecimento, nessa loja. Ele me trouxe para cá. E quando ele chegou aqui, me colocou nessa prateleira, ele veio com um espelho e mostrou para mim. E eu fiquei encantada, porque eu era uma argila, eu era um pequeno barro, não tinha presença, não tinha nada. Mas quando eu olhei no espelho e eu me vi, eu não acreditei. Pois é exatamente isso, irmão. O processo da maturidade tem começo, meio e fim. E a xícara então dizia: é por isso que quando você for saber lá qual o meu valor, o valor que eu tenho, que eu represento como xícara, segura, senão você vai cair, porque é de alto preço, é de alto valor. Vaso que passou no processo da maturidade espiritual. É assim que eu quero começar o meu sermão nesta noite de segunda-feira, entendendo ou fazendo você entender o processo da maturidade de Deus para a sua vida. Porque de repente você não sabe os processos que as pessoas passam para ser uma pessoa espiritual. Você não entende. E quando o escritor aos Hebreus, ele fala aqui desse processo da maturidade, ele é contundente. Ele diz que a gente tem que deixar os primeiros rudimentos, está no verso 1, da doutrina de Cristo, e que a gente precisa prosseguir a maturidade. O que é prosseguir a maturidade? É você buscar o crescimento espiritual. O que é você prosseguir até a perfeição? É você crescer como cristão na presença de Deus. O que é você buscar a maturidade? É você se amadurecer espiritualmente. Isso é um processo que muitas vezes é doloroso. É doloroso. Mas o que é então maturidade espiritual? É uma pessoa espiritualmente madura. Um cristão, irmão, que é rápido para perdoar, difícil de se ofender. Isso é amadurecimento. É um cristão rápido, apressado para perdoar, e difícil de se ofender. Nada se ofende ele. Alguém fala mal dele: eu cresci, quando eu era criança eu dava ouvido a essas bobeiras, mas hoje não, hoje eu tenho maturidade, hoje eu cresci. Então ele é rápido para liberar o perdão. Isso é crente maduro, isso é crente espiritual, isso é crente que cresceu na fé.
Isso é maturidade. Ele é rápido para liberar o perdão e difícil para se ofender. Ninguém se ofende fácil, porque ele não se ofende fácil. Pode falar mal dele, pode pensar coisas erradas a respeito dele, já não estou nem aí. Preste atenção. O autocontrole como cristão mostra a nossa maturidade cristã. Quando o escritor aos Hebreus começa a falar sobre esse assunto, você vai ver 2 versículos no capítulo 5, antes dele entrar pelo capítulo 6, nos versos de número 13 e 14, ele diz assim, do capítulo 5, 13 e 14, ele diz, o 12 também, coloca o 12, ele diz, porque devendo já ser mestres, pelo tempo que vocês têm de crente, ou pelo tempo que vocês têm de cristão, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O que você entende com essa palavra? Eles já eram cristãos há muito tempo, mas ainda tinham problemas espirituais. Eram crianças, não cresceram na fé. Uma hora estavam bem, outra hora já estavam querendo sair da igreja. Uma hora estavam firmes na fé, outra hora desvanecidos espiritualmente. Parece uma visão típica da nossa geração nos dias atuais. Quando você pensa que alguém está firme, já está se desmontando. Falta de maturidade. Você viu o processo da xícara que eu falei? Para ela chegar lá na prateleira da loja e ser encantada por muitas pessoas e ser algo precioso, ela teve que passar por um processo. Ela não quis, porque dói, é dolorido, está doendo, mas é necessário. E Paulo, o escritor aos Hebreus, retificando aqui, ele diz, vocês já deveriam ser mestres, pelo tempo que vocês têm de cristãos. Quantas vezes o pastor precisa ser repetitivo na igreja, falar o ABCD do evangelho para as pessoas, porque não há crescimento espiritual. Parece que as pessoas não crescem, elas voltam às primeiras práticas, os antigos pecados, as primeiras coisinhas, o disse-me-disse, o ficar triste por coisas corriqueiras, coisas simples, sabe? Não dá lugar de verdade ao amadurecimento. Isso é forte. O escritor aí, parece que eu vejo ele um tanto envergonhado. Gente, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo. Agora, eu tenho que ter necessidade de vos ensinar, tornar a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Quais são os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo? A fé, obras, essas coisas que a gente já está cansado de ouvir na igreja. E vos haveis feito tais, que necessitais de leite e não de alimento sólido. O leite aí, irmão, você sabe, para quem se dá leite? Para criança. Leite é para criança. Esse ainda toma leite? Toma, né? Mas vai chegar uns tempos que ele diz, não, mas eu quero carne. Eu tive um problema com um filho meu, Mateus. Com 2 anos, ele ainda queria ficar pendurado na mamadeira. Foi aprender a comer carne já de uns 6, 7 anos. Eu não quero leite. Era magrinho, velho. Começou a comer carne, mudou. Então, se alimentar alguém só com leite, ela morre. Tem igreja aí que não tem esse alimento sólido chamado Palavra de Deus.
Jesus disse, Mateus 4:4, Lucas 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Volta lá, preste atenção. Eu tenho que ensinar para vocês os primeiros rudimentos, e ao invés de dar o alimento sólido, necessitais de leite e não de um alimento sólido. Olha o verso 14. Mas o alimento sólido é para quem é perfeito, ou seja, atingiu a perfeição, o amadurecimento, a maturidade, amadureceu na fé. É crente que não se move do seu lugar por nada. É crente comprometido com a palavra, comprometido com Jesus. A igreja pode estar cheia, a igreja pode estar vazia. Ele sabe que o culto dele é individual. Ele vem para adorar, ele vem para olhar para Jesus. Ele não vem colecionar defeito na vida alheia. Ele não quer saber da vida dos outros. Ele quer saber da vida dele com Deus. Alimento sólido é para os perfeitos. Não tinha que ser para os fracos, não. Se der para os fracos, eles morrem. Pega uma comida forte e dá para alguém que está doente, mata. Você tem que fazer ele passar por um processo. Lembra do processo da xícara linda? O processo dói. Os quais, os perfeitos lá, os que buscaram a maturidade, os quais, em razão do costume, já está acostumado a ingerir alimentos fortes. É aquele que come sempre uma feijoada. Ô irmão, você que não jantou, espera, tá? Hoje não é segunda-feira, feijoada é para sábado. É aquele que, vou fazer um mocotó, rapaz. Mas, Jesus, aquele mocotó, aquela carne seca com farinha, irmão. Você não pode dar para qualquer um. Da comida ele deita, ele fica 3 dias doente. Então, mas os que já alcançaram a maturidade, em razão do costume, têm o sentido exercitado, tanto para discernir o bem como o mal. Irmão, o crente amadurecido, o crente que tem maturidade espiritual, ele sabe discernir as coisas. Paulo diz que nós somos espirituais, e aqueles que são espirituais sabem discernir tudo muito bem, e muitas vezes não é discernido. Olha a importância da gente buscar a maturidade espiritual. É importante você que está conectado conosco procurar ser um crente firme na fé, um crente igrejeiro. Pastor, o que é um crente igrejeiro? É um crente que não é qualquer vendavais que vai tirando ele da presença de Deus. Não é coronavírus que o faz prostrar. Não é enfermidade, não é desemprego, não é calúnia, não é murmuração que o tira da sua posição, do seu lugar. Sabe por quê? Porque ele tem maturidade espiritual. Ele tem discernimento. Ele sabe quando é a voz de Deus, mas ele sabe também quando é a voz do inimigo. Ele sabe se identificar com aqueles que são espirituais e com aqueles que vivem só pela aparência. Que tem crente que é assim: um dia está na igreja, é fogo puro, outro dia geladeira pura. Um dia está cheio, outro dia está vazio. E às vezes num culto, em um culto só, você fica cheio e fica vazio. Como é que isso pode acontecer, irmão? O crente é cheio sempre do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, irmão, oh aleluia, você está na igreja, a igreja pode estar vazia, você está sentindo a glória do Senhor. Pode estar um crente geladeira à sua direita, um crente
Frísel, à sua esquerda. Pô, você pode estar, mas você está cheio, você não está nem aí, você está sentindo a glória, porque você sabe que o problema não está em você. Se você está bem com Deus, você está em comunhão ativa com Ele. Que coisa linda, o alimento sólido. Aí então ele entra, depois do verso 14, ele entra no capítulo 6, que a gente tem que deixar então os primeiros rudimentos, e aí diz que a doutrina, isso aí a gente já conhece, a doutrina de Cristo, e nós devemos prosseguir. Você lembra das palavras de Paulo? Ele diz, não é que eu tenha alcançado, e que eu já seja perfeito, está lá em Efésios, mas ele diz, esquecendo-me das coisas, eu estou citando Bíblia para vocês, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, disse Paulo, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para a santa vocação de Deus para a minha vida. Prosseguir é avançar, avançar é crescer, é você sair da sua zona de conforto. Você quer que Deus mude a tua história? Você que está conectado conosco, saia da tua zona de conforto. Saia, se libere para Deus, venha para a igreja orar. Não fique em casa com medo do coronavírus, mas para trabalhar não tem coronavírus. Para ir receber o din-din não tem coronavírus. Para ir buscar uma pizza na pizzaria não tem coronavírus. Para ir a um shopping não tem coronavírus. Para ir no médico não tem coronavírus. Para ir na academia não tem coronavírus. Mas para ir na igreja ou para vir à igreja tem coronavírus. Isso não é. Isso é infantilismo. Isso é falta de maturidade cristã. Isso é falta de crescer. Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo. Qual é o teu alvo? É o céu? Se o teu alvo for o céu, você vai esquecer de todas as coisas desta vida, e você vai centralizar os teus olhos em Deus. Eu tenho que terminar, mas preste atenção, esse autocontrole, isso fala, irmão, que você não pode ter uma segunda fé. Judas escreveu na sua pequena epístola, é uma bem pequenininha antes do Apocalipse, ele escreveu que nós devemos batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Não foram 2, 3 vezes dadas, foi uma vez. E não tem esse negócio de fé de segunda mão. Fé de segunda mão. O escritor ficou, parece que eu vejo ele até um tanto triste. Eu vou ter que ensinar tudo de novo para vocês, o ABC do Evangelho. Tem que começar, eu já ensinei, já falei como é que vocês têm que ser firmes, vocês têm que crescer. Não tem pessoas que parece que não aprende, sempre surpreende a gente do lado negativo. Falta de maturidade. Não existe fé de segunda mão. Viver, irmão, pela cabeça dos outros. Por quê? Porque hoje você atingiu a maturidade de Cristo. Paulo diz, e ele escreveu, que nós devemos crescer, 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 até atingir a estatura completa de Cristo. Pastor, mas como é esse processo? Eu vou finalizar mostrando aqui alguns versículos que o apóstolo São Paulo, a referência que estamos fazendo, capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, eu já vou terminar, capítulo 13,
o versos 9 ao 11. Olha o que Paulo diz. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha quando a pessoa busca a maturidade cristã, a maturidade espiritual. Primeiro, ela tem equilíbrio, não é uma pessoa desequilibrada, vai para um lado, vai para outro. A balança, o pau da balança, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não, ele é equilibrado. Você viu o que eu falei ontem? Do equilíbrio do corpo e do espírito, que você não permite nenhuma invasão contrária à vontade de Deus, ao seu chamado, a chamada divina para você, invadir o teu coração, colocando sentimentos que não é de Deus. Isso é equilíbrio, isso é maturidade. Então diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito. Quem é aquele que é perfeito? Cristo. A irmã levantou as mãos lá e apontou para o céu. Cristo. Por isso que Hebreus não põe, fica aí. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus. Olhando para quem? Para Jesus. Sabe por que nós fracassamos muito? Sabe por que às vezes os nossos gozos e cultos não são completos? Porque a gente olha para as pessoas. E se a gente olhar para a gente, nós vamos achar tantos defeitos. Tem hora que eu pego um espelho em casa chamado Bíblia. Chamado o quê? Bíblia. E eu começo a lê-la. Falo, Senhor, mas é tão hipocrisia em mim, tanta mentira, né? Às vezes eu falo uma coisa que eu não vivo. Às vezes eu falo uma inverdade. Pega a Bíblia para você ver. Você vai ver tantos defeitos em você. Você vai ver tantos lugares na sua vida para você melhorar diante de Deus. E às vezes não faz isso. Às vezes você não faz. Eu poderia sentar aqui nesta cadeira hoje como um pai e contar uma história. Como você lê a Bíblia? Todos os dias. Às vezes eu trago a minha mãe aqui para casa e eu acho interessante que ela pega a Bíblia e às vezes ela senta lá no meio do quintal e fica 1 hora lá. Minha mãe está nos ouvindo agora, vai para 87 anos o mês que vem. Pega a Bíblia e fica 1 hora, às vezes debaixo da árvore, agora na casa do meu sobrinho, aqui numa sombra do quintal. E ela ficava 1 hora lendo, relendo, remoendo o que leu a Bíblia. Como é que você lê a Bíblia? Como é que você cresce na fé? Como é que você busca a perfeição, a maturidade, se você só recorre à Bíblia quando tem que pregar? Quando alguém tem que te dar oportunidade, mas você não vive uma leitura diária, uma meditação diária com a palavra de Deus. É impossível haver crescimento na sua vida desta forma. Alguém diz, mas pastor, o senhor cita bem a Bíblia. É porque eu leio a Bíblia constantemente. Eu não pego a Bíblia apenas para trazer aqui uma palavra. E a gente tem que procurar viver o que está escrito aqui. Por isso está escrito, quando vier aquele que é perfeito, Cristo, então o que o é em parte será aniquilado. Então cuidado, que de repente não somos o que pensamos ser. Não somos. Não atingimos ainda o grau da maturidade, porque está escrito em Provérbios que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando. Olha o processo da xícara, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, ou seja, até alcançar a perfeição. Verso seguinte, para a gente terminar. Paulo diz assim: quando eu era menino, catatauzinho,
infantil, nem adolescente era. Quando eu era menino, eu falava como menino, me sentia como menino, discorria como menino. Eu posso acrescentar aí, não tem nenhum problema nisso. Eu me vestia como menino, eu só comia comidinha de menino, bebia leite e tal. Eu só gostava de brincadeira de menino, de criança. Eu era menino. Ninguém podia fazer nada que eu chorar. Menino. Você não vê que menino qualquer coisa chora? É menino. A mãe pega para o braço e já chora. Menino. Tem crentes assim, infantis. O infantilismo predomina hoje nas igrejas. Como eu queria buscar uns assuntos, abordar uns assuntos profundos que eu tenho, que Deus já me deu. Mas eu olho e falo, tem que ser, tá? Eles nem vão entender o teor, a profundidade. Mas por quê? Porque muitas vezes, com assuntos relevantes, com coisas, sabe, eles tornam a cair, a fracassar, a deixar margem, a dar invasão. É complicado. Aí Paulo diz, olha, vocês têm. Por isso que Paulo tinha autoridade, né? E ele diz, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz, olhai para mim, sejam os meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E aí ele fala com autoridade, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu me sentia como menino. Sabe que menino, você tem que ficar de olho nele. Qualquer coisa você procura, cadê o menino? Já está lá na rua. Ele não tem controle, autocontrole próprio. Até para atravessar uma avenida, você nunca viu um menino segurando na mão da mãe ou do pai para atravessar a avenida. É o contrário, o pai e a mãe seguram na mão da criança. Porque ela pode a qualquer momento escutar uma buzina, soltar da mão do pai e da mão e correr para frente do carro. Criança. Tem crente assim, irmão, que você tem que ficar aquele cuidado. Mas por que tanto tempo na igreja? Não cresceu ainda? Menino. Eu dizia, eu era menino, eu decorria como menino, eu falava como menino. Mas depois ele diz, mas logo que eu cheguei a ser homem, ou seja, logo que eu cresci, que eu atingi a maturidade. E ele estava falando isso no sentido espiritual. Lê o contexto, eu já falei para vocês. Estava falando no sentido espiritual. Logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos acabar com as coisas de menino. Infantilismo. Vamos levar Cristo a sério. Vamos levar a nossa chamada espiritual a sério. Vamos levar a nossa vocação a sério, dizendo, foi Deus que me chamou, e Deus me chamou para crescer, para a glória do nome dEle. Deus me chamou para avançar, e não para recuar. Deus me chamou para somar, não para dividir. Deus me chamou para acrescentar, trazer pessoas, para ajudar o meu pastor, para trazer os que estão fracassados, os que estão desviados, os que estão desesperados, os que estão com medo da Covid. Deus me chamou para reanimar esta ala, esta turma que está desanimada. Isto é amadurecimento. Agora, quando você tem que fazer com alguém o que ele deveria estar fazendo com outrem, ensinando outro, você tem que chegar e dizer, não, irmão, sua visão está errônea. Com tanto tempo na igreja você não aprendeu. Isso dói. Dói. Isso dói. Por quê? Uma criança, eu estava pensando hoje,
entra no jardim da infância. E ela fica lá 2 anos no máximo. E ela não fica detida ali. Depois os pais, a professora ou o professor, já vê possibilidade de tirá-la do jardim da infância e conduzi-la ao 1º ano. E ela fica ali possivelmente, a maioria, 1 ano. Depois ela vai para o 2º ano. Assim sucessivamente para o 3º, 4º. Depois já que é uma instrução mais séria. Fez o 1º grau. Não, agora eu quero o 2º. E ela vai crescendo. Então aquela criança, escute bem isso, que começou no jardim da infância, Thaís, daqui a pouco se torna professora ou professor. Isso é um processo de maturidade. Começou no jardim da infância, sem saber nada, mas cresceu. Você já pensou? Se o pai tiver que sustentá-la a vida toda, 3 anos, jardim da infância, 5 anos, jardim da infância, 10 anos, jardim da infância, o pai vai chegar para o menino: olha, eu acho que eu criei um burro, porque não cresce. Olha que decepção para esse pai. Gente, assim é Deus para conosco. Deus não nos fez seres irracionais. Não, nós não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição. Vamos crescer como igreja, vamos crescer no amor, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na mesma visão espiritual que Deus deu na direção da igreja em que nós estamos. Vamos crescer, vamos deixar a mesmice. Como é que se não cresce hoje? É por causa da mesmice. Você não procura melhorar os seus relacionamentos com Deus, com as pessoas. Você não consegue mudar a tua visão. Uma hora você está bem, outra hora você não está. Uma hora você tem um desejo ardente de pregar, outra hora você não quer pregar, outra hora você quer somar, outra hora quer ficar isolado. Vamos crescer como igreja. Essa palavra não é só para nós que estamos aqui dentro, não. É para você que é de São Paulo, é lá do Rio de Janeiro. Nós temos pessoa aí que tem gente lá do Japão, né, Jonatas? Parente do Jonatas aí, o jovem, conectada conosco lá no Japão. Como é que é o nome dela? Solange. Um abração, Solange. Você que está aí, ó, lá é de dia agora, que a noite lá no Japão é de dia. Está conectada conosco, Solange. Deus tem uma vitória para a sua vida. Deus tem um milagre para você. Tome posse desta palavra e cresça, mesmo em territórios japonês. Cresça. Deus tem coisas grandes para fazer na minha e na tua vida, como servos do Deus Altíssimo. Fique em pé, você que está aqui dentro. Nós vamos orar no nome de Jesus.